Bom dia, e a primeira palavra aqui é de agradecimento muito sentido pela, desculpem dizer, pela ousadia de me convidarem para vir fazer esta apresentação inicial. E porque é que eu acho que é uma grande ousadia? Porque eu sou sénior, já tenho um neto e meio, e tenho muitos anos de experiência como professor e como investigador, mas na área da psicologia e dos métodos de investigação. Quando quis vir fazer o doutoramento em estudos globais, foi mesmo como o senhor professor disse, eu quis desafiar-me a vir a experimentar, ser aluno de novo, experimentar o que é estar do outro lado, sentir o que os estudantes sentem, ter uma relação com os meus professores como aluno e dirigir-me a eles como aluno e experimentar o que se sente. E este percurso, o percurso das disciplinas, das unidades curriculares que já concluí, deu-me exatamente o que eu esperava, ou seja, eu senti do outro lado, houve momentos que fiquei um bocado irritado com uma reação ou outra, houve momentos que fiquei surpreendido positivamente pela maneira como me tratavam até pela generosidade com que eu me sentia avaliado. Devo dizer que, para além disto, a minha experiência como aluno foi profundamente enriquecedora para mim e foi muito ao encontro do que eu queria. Eu tinha uma enorme curiosidade por sair do confinamento da psicologia e por ver aquilo que, fora da psicologia, num leque mais abrangente, nós poderíamos encontrar de impactante nos indivíduos, nas diversas dimensões mais psicológicas, o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas sentem, o que as pessoas são, e também como é que tudo isso depois era misturado numa interação de grande complexidade entre os vários indivíduos para gerar depois fenómenos sociais mais complexos que eram estudados por outras disciplinas. E quando vi o doutoramento em estudos globais, eu disse, uau, é isto mesmo que eu quero. Não conhecia ninguém na Universidade Aberta, não conhecia o curso, estudei as disciplinas e, de facto, a minha experiência, devo dizer que estou muito grato a todos os professores, aprendi imenso com todos e fui mesmo ao encontro do que eu queria e estou nesse processo. Só que, se é certo que eu sou um sénior na docência universitária, nos estudos globais eu sou um júnior. E por isso é que eu acho que é uma enorme ousadia convidarem um júnior para vir aqui desafiar os séniores desta área com inquietações, com problematizações que eu penso que vou-vos parecer muito ingênuo. Eu acho que em algumas coisas, se calhar, vou-vos parecer ingênuo. Depois, também vos quero dizer que naquilo que é o espírito que habitualmente eu encaro este tipo de situação, eu costumo dizer, quando trabalho em investigação, com parceiros, com estudantes, eu costumo dizer que sou um permanente fã da controvérsia construtiva. Isto é, sou desinibidamente provocador com o intuito de construir nessa controvérsia. E, portanto, que essa controvérsia seja geradora de uma riqueza, um resultado coletivo mais enriquecedor.
na psicologia, e desculpem, eu vou dar alguns exemplos da psicologia, nós temos um conceito, a psicologia social estuda um conceito que é chamado o pensamento grupal. Em inglês a expressão é groupthink. Há muitos estudos sobre groupthink e há, curiosamente, dois eventos sociais de grande impacto e que todos vocês conhecem. O primeiro, a Guerra no Golfo, nos anos 90, e o segundo, a Guerra do Golfo nos anos 90, e o segundo, a explosão daquele vai-vem que levava a professora para o espaço e que o mundo viu em direto a explodir poucos minutos depois de ter sido disparado, de ter sido dado a partida. Estes dois eventos têm em comum o facto de se considerar, há estudos sobre isto, que estes dois eventos decorreram de fenómenos de pensamento grupal. O que é o fenómeno de pensamento grupal? É um fenómeno em que um grupo de pessoas, normalmente um grupo de peritos, discute uma matéria, discute a resolução de um problema, encontra uma solução e os diversos elementos que constituem o grupo, por razões psicossociais, que eu irei explicar, não têm coragem de contestar, mesmo que pareça óbvio que a solução que está a ser proposta é uma solução desadequada ou tem falhas técnicas graves que podem perigar a situação. E porque é que isto acontece? Porque, normalmente, o indivíduo que tem mais poder tem um tal estatuto que os outros, que, sendo peritos, não têm coragem de contestar e pensam e fazem o seguinte discurso interno: quem sou eu para pôr em causa o que este engenheiro diz? Quem sou eu para contestar ou para dizer isto que provavelmente é uma coisa absurda? E o facto das pessoas criarem este pensamento coletivo em torno de uma figura dominante determina depois que sejam cometidos erros graves. A gente usa uma expressão que é, por vezes, quem tu és fala tão alto que não permite que escutemos aquilo que dizes. E é um pouco esta ideia que está aqui no pensamento grupal e que me leva, por isso, a ter desenvolvido desde cedo esta ideia de que é muito importante num grupo de investigação, particularmente num grupo de investigação, com pessoas que estão a querer estudar, sermos desinibidamente provocadores de controvérsia construtiva. E, portanto, tomem sempre como construtivo aquilo que vos possa parecer ou ingênuo ou provocador, digamos assim. Também sinto que o facto do professor José Eduardo Franco me ter convidado para vir fazer esta abertura, eu fiquei impactado e fiquei, meu Deus, que responsabilidade. Eu que estou a dar os primeiros passos, ainda cheio de dúvidas sobre estudos globais, sobre globalização, e vou-vos contar as minhas dúvidas, vou-vos falar delas. Como é que eu vou fazer uma primeira apresentação provocadora? E, portanto, senti que isto era, por um lado, uma grande responsabilidade, por outro lado, vinha também ao encontro de uma curiosidade que tenho grande sobre este grupo e sobre esta gente que em Portugal e em outros países está preocupada com esta ideia de que vivemos num mundo interconectado e estamos a olhar para esse mundo interconectado e a estudá-lo nessa interconexão. E isto para mim é uma coisa muito fascinante e que me provoca uma grande curiosidade. E também porque isto vem, esta minha adesão, esta minha conexão, digamos assim, esta minha ligação aos estudos globais, também vem muito
da minha inquietação com a busca de significado. Eu preciso de encontrar significado para as coisas e, na minha experiência, e quando fui dizendo a alguns colegas que ia fazer o doutoramento em estudos globais, as pessoas ficavam muito intrigadas e diziam: mas para quê? Tu não precisas disso, mas porquê? Pois eu preciso porque me interessa, porque gosto de saber e porque sou inquieto, não me quero confinar. Aprendi isto e agora sigo aqui um protocolo e estou muito confortável. Isso não é a minha vida, isso não é o que eu quero para a minha vida. O senhor professor fez uma proposta que eu achei sábia. Não usou o artigo "o estado da arte", mas usou "um estado da arte". E eu gostei dessa formulação. Eu, na verdade, comecei por tentar fazer um estado da arte e acabei quase chegando a uma impossibilidade do estado da arte. Como sabem, nós hoje vivemos num tempo de informação. Daqui a pouco vou-vos dar números que são absolutamente estonteantes sobre a produção relativamente à globalização e estudos globais. E, portanto, esta sobre-informação vem trazer-nos um contexto que nos vai obrigar a tomar decisões. Que caminhos queremos tomar relativamente a essa superabundância de informação? O que é que vamos fazer com ela? E eu tenho aqui algumas perguntas, mais perguntas do que respostas a isso, nomeadamente quais são as até alternativas de caminhos possíveis que vejo, não porque me sinta especialista em estudos globais, mas porque estudo e investigo há muitos anos e por isso hoje deparo-me em qualquer área com este problema da superinformação, da sobrecarga de informação. Quando comecei à procura de expressões ligadas aos estudos globais, eu gosto muito de uma expressão que o Sr. Professor José Eduardo usa e que se usa no doutoramento da Universidade Aberta, que é a expressão globalogia, e deparei com um trabalho muito curioso de um autor russo, provavelmente vosso conhecido, Shumakov, que em 2025, este ano, não sei se antes tinha já feito esta proposta, propôs o termo globalística. Portanto, nós sabemos que as palavras que terminam em S, analytics, economics, são traduzidas para o português como o A, económicas, analítica, e, portanto, eu atrevi-me a traduzir o globalistics por globalística. E diz ele que os estudos globais ou a globalística têm estas 4 características: é um campo interdisciplinar de pesquisa científica, o foco é na essência e nas causas da globalização. Eu também já vos vou dizer que tenho aqui uma briga com a palavra globalização. Não tenho briga, tenho uma tensão. E também tenho uma tensão com a palavra estudos globais. E vou-vos dizer qual é. Isto provavelmente é, como já vos disse, vocês vão achar isto ingênuo, mas eu tenho essa tensão e até, quem sabe, me ajudam a ver como é que eu a resolvo. Visa analisar problemas globais e busca soluções positivas, soluções novas para os problemas. E eu quero-vos dizer que em todos estes 4 ingredientes eu me revejo muitíssimo. Eu também não consigo ver a ciência sem considerar que ela é implicitamente normativa, mesmo quando não o é. Ou seja, quando ela é só implicitamente normativa, nós achamos que ela não é normativa.
Porque é que ela é normativa? Porque quando nós usamos descritores da realidade, uns em vez de outros, isso contém implicitamente uma certa normatividade, uma certa forma de olhar o mundo. E a maneira mais fácil de entender isso é percebermos que quando descrevemos eventos com seres humanos, nós referimos esses seres humanos em função de categorias que aceitamos ou decidimos que são categorias válidas para descrever aquelas pessoas. Podemos optar por dizer que é um homem ou uma mulher, podemos optar por dizer que é uma pessoa mais velha ou mais nova, podemos optar por dizer que é uma pessoa de uma determinada nacionalidade, podemos optar por dizer que é uma pessoa com determinados hábitos alimentares, com determinada forma de vestir, com determinada aparência, e o número de alternativas à descrição deste fenómeno é infindável. E, portanto, quando nós, mesmo na ciência não normativa, optamos por escolher um conjunto de categorias para descrever o fenómeno, nós temos sempre uma certa orientação para a ação e para as preferências, digamos, para preferências na descrição da realidade, que contém, por sua vez, uma série de valores. E, portanto, eu revejo muito também nesta assunção plena de que ciência não é neutra, ciência contém valores implícitos sempre, mesmo que achemos que não. Eu costumo dizer, o 800 tem infinitas soluções aditivas, todas verdadeiras, dentro do número, dos números reais, 600 mais 200, 400 mais 400, 700 mais 100, infinitas soluções, e também tem infinitas soluções falsas. E o facto de termos infinitas verdades e infinitas falsidades não nos faz indistinguir falsidade da verdade. E esta noção é uma noção muito importante, e acho que ela é muito importante hoje, quando se questiona a verdade e se vai muito atrás da emoção que aquilo me provoca para decidir se é válido ou não é válido. E, portanto, esta noção de que devemos assumir plenamente que não somos neutros e assumir as responsabilidades daí decorrentes tem sido, para mim, uma preocupação grande, e vejo que nesta abordagem dos estudos globais e da globalística, que isto está presente. E está presente ao longo nas minhas pesquisas, sempre que fui observar como era proposto estudar, definir os estudos globais, que esta componente de normatividade, de solução de problemas, que ela estava sempre presente. E, portanto, é como se fosse assim, vamos assumir, isto não é neutro, isto não é indiferente, é uma escolha que fazemos e que contém valores subjacentes. Depois, a globologia, aqui do vosso centro, não venho ensinar nada, venho só trazer como ponto de referência, pois é o que está no site do Centro de Estudos Globais, na sua definição, uma ciência que procura compreender o mundo no processo de globalização. Já vou falar da minha atenção sobre a globalização, na sua história e na complexidade. No estado atual do mundo, caracteriza-se pelos movimentos de trocas e interações entre comunidades humanas espalhadas pelo planeta Terra, gosto disto, que geraram e continuam a gerar interrelações, influências mútuas e metamorfoses em vários níveis, culturais, económico, político, religioso, etc. Portanto, também achei esta definição muito interessante e muito apelativa. E uma outra que encontrei de uma plataforma chamada Escolas Disruptivas, uma escola brasileira, um portal de educação que define assim uma área interdisciplinar que investiga interconexões, eu gosto desta palavra, interconexões, entre sociedades, culturas, economias e ambientes em todo o mundo, proporcionando uma compreensão
aprofundada de questões globais como desigualdade, migração, mudanças climáticas, conflitos, promove a análise crítica, a reflexão e a preparação para a cidadania global, contribuindo para a solução de problemas complexos num mundo interdependente. Também gostei muito desta formulação das escolas disruptivas, um movimento que eu não conheço, apenas conheço de visitar o site várias vezes e achei muito interessante. Depois fiz um outro desafio. A Microsoft tem uma ferramenta de inteligência artificial, que é o Copilot. Como sabem, faz parte do pacote. Penso que a Universidade Aberta também deve ter esse acesso disponível. É um acesso como se fosse um acesso pago, digamos assim, faz parte do pacote de venda. E eu perguntei ao Copilot o que eram estudos globais. E ele deu-me esta resposta. Um campo interdisciplinar que examina processos globais, questões transnacionais, interconexão entre fenómenos locais e mundiais, integrando diversas áreas do conhecimento para compreender e responder aos desafios da globalização. Portanto, aqui, uma vez mais, a componente normativa da resposta aos desafios da globalização. Quero dizer que todas estas formulações são formulações que me parecem muito interessantes e que se eu as tivesse lido antes de iniciar o meu doutoramento em estudos globais, eu teria vindo ainda com mais convicção. Diria, ok, é mesmo isto, eu quero mesmo estudar isto. Estive indeciso com as relações internacionais e depois, quando percebi que os estudos globais colocavam outros ingredientes na equação, achei mais interessante e mais ao encontro da curiosidade que me trouxe e do interesse que me trouxe para os estudos globais. Vou-vos dizer quais são os pontos de tensão, que são perguntas, não são nem críticas, nem necessariamente a obrigatoriedade de obtermos uma resposta, mas são inquietações que eu vejo. Os estudos globais têm uma fronteira, que é uma fronteira pouco nítida, eu diria que na sua essência e no atual momento em que estou a estudar isto, e peço desculpa da minha ousadia de ser um júnior a falar para séniores, mas a sensação que tenho é que os estudos globais têm ali uma fronteira pouco nítida entre aquilo que é apenas seu e aquilo que já era de outras áreas científicas. E esta fronteira, ela não tem sequer que estar bem delimitada. Os estudos globais podem conviver com esta fronteira, tanto mais que os estudos globais se definem como um campo interdisciplinar. E, portanto, é natural que esta fronteira seja ténue e que, em alguns pontos, ela deixe dúvidas. E uma depois das outras dúvidas que decorre um pouco desta, é quando as ciências estudam fenómenos humanos, sociológicos, psicológicos, procurando leis universais, compreensão universal, explicações universais, o que há nisso de estudos globais? É a pergunta que eu me faço. O que é que há aqui de estudos globais? Aquilo que a psicologia anda há tantos anos, a teoria da autodeterminação, a teoria da motivação humana de Maslow, as múltiplas teorias, procuram respostas e modelos aplicáveis de uma forma abrangente. O que é que há aqui de estudos globais e o que é que aqui não pertence aos estudos globais? Portanto, esta é uma das minhas inquietações. Não é uma inquietação que me incomode, é uma inquietação, diria, conceptual, ok? E que não me trava os movimentos. Depois, com a globalização,
quais são as inquietações, qual é a inquietação que eu me coloco. Gosto da ideia de que a globalização é o estudo, comecei por gostar, melhor assim, é o estudo do incremento das interações entre agentes, eliminando, sendo indiferentes entre agentes do mundo inteiro, e estes agentes são indivíduos e agentes individuais e agentes coletivos, e eu gosto de agentes, gosto mais de agentes do que de operadores, e gosto mais de agentes do que de atores, porque agentes parece-me que está mais próximo daquilo que acontece, e o ator tem uma série de pressupostos, e o operador tem uma série de pressupostos de funcionalidade, e o ator tem uma espécie de pressupostos de representação. E eu acho que nós não estamos só a representar, acho que, a representação do eu existe, mas não existe só, não nos esgota, digamos assim. E por isso agentes parece-me um termo mais interessante. Portanto, eu gosto desta ideia de que a globalização é o incremento das interações entre agentes individuais e coletivos, que diminui, interação essa que diminui ou que é decorrente da menor importância ou do esvaziamento ou da diminuição ou do enfraquecimento de barreiras geográficas, culturais e linguísticas. Eu colocaria, talvez, principalmente estes três grandes conjuntos de barreiras. E eu gostei muito desta formulação, que é uma mistura de vários autores, que vocês com certeza reconhecem muito bem, e deparei-me com a seguinte inquietação, que é a tal inquietação com a globalização. Se a globalização é o processo de incremento das interações, quantitativo e qualitativo, eventualmente um quantitativo que determina depois uma mudança qualitativa, se é isto, então e o que dizer do seu oposto? Os estudos globais não estão interessados no seu oposto. Estão interessados na globalização. Então, e se ocorrer a diminuição destas interações, porque há um aumento de nacionalismo, há um fecho de fronteiras, há tarifas, há fecho de canais de transmissão de cultura, fecho de acesso a plataformas de internet, ou seja, de repente nós vemos que os agentes políticos, e estamos a observar este fenómeno no mundo, começam a colocar barreiras, conhecem com certeza os autores que falam da desglobalização, os autores que falam o que eu traduzi por devaglobalização, de slowbalization, portanto, ir uma globalização mais devagar, mas principalmente a desglobalização, portanto, o movimento oposto à globalização, também deveria ser objeto de interesse dos estudos globais. E por isso, talvez a formulação de que os estudos globais estudam a globalização, provocadoramente, digo eu, talvez também se interesse pelo seu oposto, ou seja, talvez se interesse pela diminuição destas interações e pelos passos atrás que o fenómeno da globalização dá. Bom, em todo o caso, isto é uma área realmente prometedora, e eu fiquei fascinado com a história que o professor José Eduardo contou sobre o professor japonês que disse que a nossa universidade subirá de reconhecimento e de reputação se criar um doutoramento em estudos globais. Fiquei logo com ideias. Fiquei logo com ideias. Um departamento. Em Évora existe o Departamento de Estudos de Relações Internacionais, mas não existe de Estudos Globais. É de facto uma área estrondosa e eu fiz uma experiência. Assim, eu fui à Cimago. A Cimago é aquela plataforma criada pelos espanhóis
que apresenta métricas de impacto científico, de influência científica, e procurei a expressão, com aspas, Global Studies, à procura de revistas que tenham Global Studies na sua designação. E a plataforma devolveu-me alguns que não têm, mas porque é que as devolveu, porque é que as entregou? Porque elas têm a designação de Global Studies na descrição de objetivos e escopo, aims and scope. E, portanto, ele a considerou. E eis que surgiram 20. Portanto, 20 revistas científicas publicadas, indexadas na Simago. Lembra-se que a Simago está muito ligada à Scopus, portanto, a base de indexação. E aqui estão as 20 revistas. Vi que algumas eram especialistas num aspecto específico dos estudos globais, como a saúde, a infância, os estudos legais, a segurança, a história. De qualquer maneira, é interessante que já existem, sendo uma área relativamente jovem, relativamente a outras áreas científicas, na sua formulação, na sua conceptualização, já temos 20 revistas. E depois coloquei a expressão globalization e obtive 10 revistas que têm a expressão globalization no seu título. Achei interessante que é demonstrativo, há aqui já uma certa pujança, 30 revistas dedicadas com um título ou com uma formulação de objetivos ligadas aos estudos globais e à globalização. É muita coisa. Fiz outra experiência. Fui à EBSCO Discovery Services. E na EBSCO Discovery Services, que é uma base de indexação muito ampliada, que inclui a Web of Science, inclui a Scopus e inclui outras, não sei todas de cor, e pesquisei a palavra globalization, global, é melhor pôr aqui, globalization, global, globalistics, globology, globalization com a versão inglesa. 6.693.003 resultados. O que significa, reparem, que a minha pesquisa foi no título, ou seja, peças bibliográficas indexadas na EBSCO Discovery Services que têm no título uma daquelas palavras, são 6.693.003. Portanto, isto são números, de facto, que fazem pensar, não é? O que se produz, indexadas, portanto, não estou a falar aqui não foi na Google em geral, foi na EBSCO Discovery Services. Até dezembro de 2025, isto foi feito este mês, há uns dias atrás. Em seguida, fui ver, muito bem, e só este ano, quem é que publicou em revistas indexadas na EDS, quem é que publicou com um destes títulos? Só este ano, 372.655 resultados de artigos científicos publicados com um destes títulos. O que fazer com isto? Como é que nós lidamos com este número? Este fenómeno está a tomar grandes proporções e tudo indica que ele vai acelerar. E porquê é que tudo indica que ele vai acelerar? Porque a China, neste momento, já é o maior produtor de ciência do mundo.
E a China tem mais de 4 vezes, ou cerca de 4 vezes a população americana. Acho que é mais de 4 vezes. São 1.500 milhões contra 360 milhões, aproximadamente. Portanto, vejam a proporção. Vemos ali que a China, com a sua sobrepopulação, já vai ali com um azulzinho mais escuro. Vemos que a Europa está relativamente sumida, mas este mapa é injusto, porque não considera a Europa no seu todo, nem a União Europeia, que teriam populações um bocadinho mais próximas. Portanto, estamos a comparar aqui países com população de 8 milhões, como a Suécia, ou 10 milhões, como Portugal, e, portanto, aparece ali uns cinza muito esbatidos, mas que têm a ver também com a dimensão do país e com a sua capacidade de produção. Os outros países, os países europeus no seu conjunto, também são uma força grande de publicação científica. Depois fui fazer outra experiência, fui verificar quais eram os títulos que apareciam com mais frequência, ou melhor, que apareciam em títulos de artigos publicados em 2 daquelas revistas. Portanto, eu peguei em 2 das revistas e vou-vos dizer quais foram os critérios. Fui buscar uma revista mais bem reputada e uma que está no quartil 4. E, portanto, para não termos aqui uma hegemonia das métricas de reconhecimento científico, até porque eu acho que essas métricas têm muitas limitações e muitos problemas até de autopromoção e de efeito reverberante que depois distorcem as coisas. E por isso fui deliberadamente buscar 2 dessas revistas e peguei nas revistas e disse ao meu copilot, disse-lhe assim: por favor, faz-me uma nuvem de palavras com todos os títulos dos artigos publicados nos últimos 5 anos nesta revista. E a primeira revista foi o Global Studies Quarterly, entre 2021, da Oxford Academic, entre 2021 e 2015, aquilo que aparece nos últimos 5 anos, todos os artigos aqui vistos. Reparem que violência aparece aqui muito destacado, paz, é curioso estes 2 termos, não é? Depois, mulheres, political, aqui também como um destaque grande, climate também aqui com uma certa intensidade. Em seguida pedi ao Copilot assim: agora tenta categorizar os últimos 5 anos em termos de temáticas e diz-me o que é que apareceu mais em termos de temáticas nesta revista. E ele deu-me este resultado. Os 5 temas mais presentes, e aqui incluí aqui um exemplo de cada um: paz, conflitos e violência, com 39 trabalhos publicados nos últimos 5 anos, ordem liberal e contestação, com 33 trabalhos publicados, instituições e governança, com 24, tecnologia e ciber, 21, e género e feminismo, com 20. Portanto, os 5 temas mais frequentes no Global Studies Quarterly. Depois disse, a segunda revista, disse: agora mostra-me International Journal of Interdisciplinary Global Studies. Também a mesma coisa, os últimos 5 anos. E vê-se claramente aqui que há uma certa diferença. Há alguns, aqui este parece ser mais ligado à globalização e à política, e menos ligado à violência e à paz, que eram bastante prevalecentes na outra revista. Esta revista publica menos, portanto tem números menos intensos e, portanto, quando pedi para ele me dizer os 5 temas principais mais frequentes
destas duas revistas, ele produziu Política, Poder e Regimes, com 12 peças bibliográficas, Globalização e Transformação Global e Transformações Globais, 9 temas, Média, Comunicação e Cultura, com 8, Economia, Comércio e Desenvolvimento, com 8, e Direitos Humanos, Paz e Segurança, também com 8. Aqui num gráfico comparativo, vemos aqui os 10 temas que aparecem nestas duas revistas nos últimos 5 anos. Portanto, estes números são indicadores apenas das preocupações destas revistas, eles podem ser uma amostra não representativa do que se tem publicado sobre estudos globais e sobre globalização, mas são indicadores e foi, enfim, uma experiência que quis fazer e, acima de tudo, perante estes números avassaladores de produção científica que hoje existe no mundo sobre globalização e sobre estudos globais, como é que vamos dar conta? E comecei a pensar o que é que eu posso trazer também de provocação sobre esta temática para o grupo e para desafiar a reflexão. E tenho aqui um conjunto de ideias que gostava de partilhar convosco. Primeira, vamos trabalhar mais com a inteligência artificial. Há aqui um perigo, alguns perigos. Um deles é que a inteligência artificial facilmente produz uma caixa negra que é algo, um processamento que nós não conseguimos controlar, nem perceber, nem rastrear. E este é um problema bastante difícil. O que significa que depois fica difícil validar. O que é que acontece? Hoje nós já temos plataformas que fazem o que o Copilot fez, que é nós dizemos quais são as fontes de informação que queremos que ele trabalhe. Quais são as limitações que isto tem? Se estamos a querer usar a inteligência artificial para lidar com grandes números, podemos ter dificuldade depois de rastrear na mesma por uma questão de quantidade. Isto é, se eu lhe pedir para ele examinar 1 milhão de títulos ou 5 milhões de títulos, eu não tenho tempo de vida suficiente para fazer rastreio nenhum. E, portanto, o que nós podemos fazer com a inteligência artificial é usar múltiplas plataformas que, de alguma maneira, se validam, servem de termo de validação umas com as outras. De qualquer maneira, tenho, nos últimos meses, é mesmo uma coisa muito recente, descobri que há uma plataforma de grande valor para nós e já estou a produzir revisões de literatura com essa plataforma. Vou-vos explicar qual é e como é que ela funciona. Chama-se Notebook LM e a Notebook LM faz o seguinte, trabalha com os textos que nós introduzimos. E nós fazemos perguntas ao software e o software dá respostas com notas de rodapé. Isto é, produz 2 frases que respondem à minha pergunta, ou 3 frases ou 3 parágrafos, cheia de notinhas de rodapé. Então, qual é o trabalho que eu dou aos meus estudantes? Fazem uma pergunta no Notebook LM com os textos selecionados com critérios de maneira a tornar o trabalho rastreável e fazem a pergunta e depois vão validar nota de rodapé por nota de rodapé. Uma de cada vez, todas as frases são confirmadas. Porquê? Quando clicamos na nota de rodapé, ele vai ao texto original a dizer qual foi o parágrafo ou quais foram os parágrafos em que se baseou para dizer aquilo. Portanto, o trabalho do investigador confirmar que efetivamente aquela frase, aquela síntese corresponde ao que está escrito no texto e, portanto, que ele pode validar aquele texto e seguir em frente. E, portanto, a tarefa do estudante é fazer esta validação, do estudante ou do investigador, fazer esta validação até ao fim. Quando chega ao fim, faz uma malandrice
muito engraçada, que é, dizes ao software assim: agora que já confirmei e corrigi aquilo que fizeste, porque um dos problemas que nós temos de corrigir com frequência são as citações de citações, que ele ignora. Portanto, ele põe lá a nota de rodapé a dizer que o Shomakov disse aquilo, e eu vejo que o Shomakov está a citar alguém. E, portanto, este é um dos problemas que têm que ser verificados e corrigidos no texto que ele dá. Agora que eu já fiz isto, e agora que já corrigi, agora vai-me dar-me isto com as citações inseridas no texto, normas AVPA. Tarefa 2. E ele dá. E eu faço as correções que tenho a fazer, porque já fiz a verificação. Tarefa 3. Agora vou reescrever isto e reorganizar isto ao meu estilo. Portanto, esta é uma maneira de lidar com mais volume de informação, mas ainda assim bastante trabalhosa. Para terem uma ideia, estou a concluir, concluo provavelmente amanhã, uma revisão de revisões, vejam, sobre violência e assédio em organizações de saúde. Violência e assédio em organizações de saúde gerou indexadas 102 revisões de literatura. E nós estamos a fazer uma revisão de revisões, que alguns autores chamam umbrella. Neste caso não é bem uma umbrella, porque incorpora revisões sistemáticas e revisões narrativas e integrativas, etc. E, portanto, chamo-lhes mais propriamente uma revisão de revisões. 103 revisões de literatura publicadas nos últimos 5 anos sobre violência e assédio em organizações de saúde. Portanto, isto para vos dar uma ideia de revisões de literatura. Estamos a acabar de finalizar a confirmação do número de estudos primários a que isto corresponde, porque depois existem algumas sobreposições entre elas. Então estamos a fazer o levantamento dos estudos primários a que isto corresponde. Portanto, temos aqui este caminho, que é o da inteligência artificial, que depois também traz aquele dilema que é a delegação cognitiva na plataforma e a ampliação cognitiva. Portanto, nós precisamos de evitar, e quando estamos no ensino, precisamos de procurar que a delegação cognitiva seja compensada com uma ampliação cognitiva, que é aquilo que aconteceu quando nós começámos a não precisar de saber a tabuada e a usar máquinas de calcular. E hoje ninguém cobra que a pessoa tem que saber a tabuada. Porquê? Porque fizemos uma delegação cognitiva na máquina, a máquina faz as contas certinhas e nós podemos dedicar a nossa mente a pensar e a fazer outras tarefas. E, portanto, aqui o nosso desafio é: para usar a inteligência artificial, precisamos de fazer uma ampliação cognitiva das nossas capacidades para que ela não seja nossa aliada e não nossa inimiga. Estamos a verificar em alguns trabalhos, em alguns estudos, que o uso sistemático da inteligência artificial por estudantes tem trazido decréscimo de funções cognitivas. E isso é uma coisa que precisa de ser rapidamente resolvida. Depois, acho que também me pareceu que este volume enorme de produção científica sobre globalização e estudos globais, e em todas as áreas, não é só nesta nossa, mas também em outras áreas, vai trazer eu acho que se vai acentuar a disputa de reconhecimento entre redes de elevada interação. Eu chamo redes de elevada interação uma espécie de ecossistemas de investigadores que interagem muito uns com os outros, que partilham, discutem, participam em fóruns, etc. Isso é uma rede e é fácil surgirem disputas quando existe um volume enorme de informação, e as disputas que foram geradas principalmente a partir de 2008, com as plataformas de indexação na internet a funcionar em pleno, começou a haver uma grande disputa, e essa disputa vai se acentuar mais de quem é que tem o conhecimento válido, qual é o conhecimento que interessa. Portanto, não
o que é útil, mas aquele que interessa. E aqui, entrando em jogo, nesta equação, variáveis que não são propriamente ligadas ao valor do conhecimento, mas sim ao ego dos investigadores, às disputas de poder, às disputas económicas, de financiamento, etc. E, portanto, esta guerra pode-se exacerbar e pode-se tornar menos bonita. Depois, ela pode levar mesmo, eu acho, eu tenho a quarta frase, que é a divergências fraturantes entre agentes da ciência. Portanto, ela pode conduzir efetivamente a tentativas de sequestro e de eliminação e de anulação daquilo que é feito por algumas escolas. Nós temos tido um pouco isso em algumas áreas científicas, aquilo que me é permitido observar, que me é possível observar. Tenho observado um pouco isso, essas disputas em algumas universidades portuguesas e em outros países. Elas são já um pouquinho presentes, ainda ao nível dos agentes individuais, não de uma maneira muito instituída, mas acho que se pode tornar de uma maneira instituída. Depois, há hoje também uma orientação em algumas avaliações curriculares e esta orientação está a surgir em alguns fora de discussão, que é a importância de revalorizar o qualitativo, revalorizar a investigação aprofundada e não dar importância às métricas, acabar com o H-index, não querer saber do H-index, não querer saber do impact factor, olhar menos para isso e olhar para outras coisas, porque na verdade nós, agentes de ciência, somos nós que construímos este ecossistema e as regras deste ecossistema. E quando nos deixamos levar e dizemos, agora é assim, muitas vezes abdicamos da nossa diplomacia de influência de dizer, não pode ser assim. Tem que ser diferente. E isto hoje a FCT foi uma coisa assombrosa. Há uns anos era tudo H-index para aqui, para lá, isso é que conta. Acho que hoje existem outras leituras que eu acho que são muito mais construtivas do que essa do H-index. Depois surgiram aqueles termos um bocado caricatos, não é? Do Salami Science, que é aquela Salami Science, que é como se valoriza a quantidade. O investigador tem um pacote para entregar de publicação, vai dividir em fatiazinhas para ter muitas. E então é uma espécie de Salami Science. E a desaceleração da quantidade, portanto, e a intensificação da quantidade. E também acho que esta última frase, que é uma frase que eu inspirei-me no José Tribolé, alguns de vocês talvez se lembrem dele, eu sou um bocado mais velho, lembro-me bem dele, o José Tribolé, professor do técnico, um dia falava da importância de articular gestão e liderança e usou uma expressão que eu nunca mais esqueci e que hoje me inspira até aqui também para esta situação, aqui com uma pequena adaptação. A expressão que ele usou foi: precisamos nas organizações, nas equipas, precisamos de ter visão larga e passos curtos. O que significa precisamos de ter estudos globais e precisamos depois de os operacionalizar em ações concretas para a resolução de problemas concretos do local. Isso está muito bem expresso na ideia do local, que o professor José Eduardo frisou aqui na entrada e que tem sido recorrentemente revisitado nos diversas disciplinas e pelos diversos professores. E pronto, estas são os desafios que eu trazia e as provocações. Obrigado por me terem ouvido e por me terem a paciência e terem a ousadia de me terem convidado.